Mecânico pobre leva milionária às pressas ao hospital. 2 semanas depois, sua vida muda por completo. A chuva despencava implacável sobre as ruas de Campinas naquela noite de quinta-feira. Caio Mendes dirigia sua velha Kombi amarela pela rodovia quando os faróis iluminaram algo que o fez pisar no freio imediatamente. Ali, à beira da estrada, uma figura feminina jazia imóvel sob a tempestade. Sem hesitar, o mecânico de 28 anos saltou do veículo. Seu macacão cinza já estava encharcado quando se ajoelhou ao lado da mulher. Ela vestia um elegante vestido vermelho, agora grudado ao corpo pela água da chuva. Seus cabelos castanhos estavam espalhados no asfalto molhado e sua pele estava pálida como papel. Caio verificou os sinais vitais dela com as mãos calejadas pelo trabalho. Respiração fraca, mas presente, pulso irregular. Não havia sinais externos de ferimentos graves, mas ela estava completamente desacordada. O mecânico olhou ao redor procurando algum veículo acidentado, mas não encontrou nada. Era como se ela tivesse simplesmente aparecido ali. Sem pensar 2 vezes, Caio carregou a desconhecida nos braços. Ela era leve, quase frágil, e isso o preocupou ainda mais. Colocou-a cuidadosamente no banco traseiro da Kombi, cobriu-a com uma lona limpa que sempre carregava para proteger peças e acelerou em direção ao hospital municipal. O trajeto até o hospital nunca pareceu tão longo. Caio olhava pelo retrovisor constantemente, verificando se a mulher ainda respirava. Em sua mente, pensamentos se misturavam. Será que ela tinha família? Por que estava sozinha na estrada? Seria um acidente? Um desmaio? Quando chegou ao pronto-socorro, Caio praticamente voou para dentro do hospital. Seus tênis de segurança faziam barulho no piso molhado enquanto carregava a desconhecida. Os médicos e enfermeiros correram para ajudar, colocando-a imediatamente numa maca. Durante os procedimentos médicos iniciais, Caio permaneceu na sala de espera. Suas roupas pingavam no chão frio do hospital, mas ele não se importava. Não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher caída na chuva. Algo nela o tocara profundamente, uma fragilidade que despertara seu instinto protetor. Horas se passaram. Caio só saiu do hospital quando os médicos confirmaram que ela estava estável e fora de perigo. Aparentemente havia sofrido uma queda de pressão severa, possivelmente causada por estresse extremo e falta de alimentação. Não tinha documentos, joias ou qualquer identificação. O mecânico deixou seus dados na recepção, pedindo para ser contatado caso a mulher perguntasse por ele ou se precisassem de alguma informação. Depois, dirigiu de volta para sua pequena casa no bairro Operário, onde morava sozinho desde que perdeu os pais num acidente anos atrás. Nos dias seguintes, Caio não conseguiu parar de pensar na desconhecida do vestido vermelho. Durante o trabalho na oficina, entre consertos de motores e trocas de óleo, sua mente vagava para aquele momento na estrada. Será que ela havia se recuperado? Tinha encontrado sua família? Lembrava-se do que acontecera? O mecânico tinha uma rotina simples. Acordava às 5 da manhã, tomava café preto, ia para a oficina do seu Joaquim trabalhar até às 6 da tarde, voltava para casa, jantava algo simples e assistia televisão até dormir. Era uma vida sem grandes emoções, mas honesta e digna. Uma semana depois do ocorrido, Caio estava mergulhado no motor de um Gol quando ouviu passos se aproximando da oficina. Levantou a cabeça e quase derrubou a chave inglesa que segurava. Lá estava ela, a mulher do vestido vermelho. Agora vestia roupas casuais, mas elegantes. Seus cabelos castanhos estavam impecavelmente arrumados e seus olhos verdes brilhavam com uma luz que Caio não havia visto naquela noite chuvosa. Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar gratidão e algo mais profundo. Se você está gostando desta história incrível de como um simples gesto de bondade pode transformar vidas, deixe seu like para fortalecer o canal. Se inscreva para não perder os próximos capítulos e me conte nos comentários.
De onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade? Sua participação é muito importante para nós. A oficina do seu Joaquim nunca havia recebido uma visita tão elegante. Isabela Ferraz caminhava entre as ferramentas e peças de carro, como se flutuasse, contrastando completamente com o ambiente oleoso e barulhento. Caio limpou as mãos no pano e se aproximou, ainda incrédulo. Ela o estudou por um momento, como se gravasse cada traço de seu rosto na memória. Havia algo diferente em seus olhos, uma profundidade que falava de experiências intensas e uma gratidão genuína que aquecia o coração do mecânico. Isabela contou que havia passado 3 dias no hospital, recuperando-se não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Os médicos explicaram que ela sofrera um colapso nervoso, resultado de meses de pressão extrema e negligência com a própria saúde. Se Caio não a tivesse encontrado naquela noite, as consequências poderiam ter sido irreversíveis. Durante sua recuperação, ela havia perguntado insistentemente sobre o homem que a salvara. Os funcionários do hospital descreveram um mecânico de macacão cinza que permaneceu horas na sala de espera, molhado e preocupado, até ter certeza de que ela estava bem. O que Caio não sabia era que Isabela Ferraz era proprietária de uma das maiores redes de clínicas de medicina estética do interior de São Paulo. Aos 32 anos, havia construído um império empresarial, mas pagara um preço alto por isso. Trabalhava 16 horas por dia, raramente tirava folgas e havia perdido contato com tudo que realmente importava na vida. Naquela noite fatídica, ela voltava de uma reunião de negócios frustrante em São Paulo quando sentiu-se mal na estrada. Tinha parado o carro, saído para respirar ar fresco, e a última coisa que se lembrava era de uma tontura avassaladora. Isabela observou Caio trabalhando nos dias seguintes, visitando a oficina sob diversos pretextos. Às vezes, trazia café para os mecânicos, outras vezes perguntava sobre serviços que não precisava. Na verdade, estava estudando o caráter daquele homem que a havia salvado sem esperar nada em troca. O que ela descobriu a impressionou profundamente. Caio era conhecido no bairro por sua generosidade. Consertava carros de vizinhos pobres, cobrando apenas o preço das peças. Ajudava idosos com problemas mecânicos gratuitamente. E sempre tinha um sorriso gentil para todos. Seu Joaquim, o dono da oficina, contou a Isabela que Caio era como um filho para ele. Órfão desde os 20 anos, o jovem mecânico havia aprendido o ofício na própria oficina e se tornara indispensável. Era honesto, trabalhador e tinha um talento natural para diagnósticos automotivos. Isabela também descobriu que Caio morava numa pequena casa alugada, que seu maior sonho era ter uma oficina própria e que enviava parte do salário para uma tia que o criara na infância e agora vivia numa casa de repouso em Indaiatuba. A empresária começou a refletir sobre sua própria vida. Todo o seu sucesso financeiro parecia vazio comparado à riqueza humana que Caio possuía. Ele era querido, respeitado e, principalmente, feliz com as pequenas coisas da vida. Durante 2 semanas, Isabela frequentou a oficina, sempre encontrando desculpas para conversar com Caio. Ela percebeu que ele ficava tímido em sua presença, mas sempre a tratava com a mesma gentileza que dispensava a todos. Não havia interesse financeiro, não havia segundas intenções, apenas uma bondade genuína que brotava naturalmente de sua alma. Foi quando Isabela tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas. Ela havia encontrado em Caio algo que todo seu dinheiro não conseguira comprar: autenticidade, bondade pura e uma lição valiosa sobre o que realmente importava na vida. Na tarde de uma sexta-feira ensolarada, Isabela chegou à oficina com um envelope nas mãos. Caio notou que ela parecia diferente. Havia uma determinação em seus olhos e um sorriso misterioso em seus lábios.
O mecânico não imaginava que aquele envelope continha a chave para uma transformação completa em sua vida, nem que a gratidão de Isabela estava prestes a se manifestar de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. A empresária se aproximou dele com passos decididos, carregando consigo não apenas um presente material, mas a intenção de honrar um débito emocional que considerava impagável. O envelope que Isabela segurava tremia levemente em suas mãos. Caio percebeu a emoção contida em seus olhos verdes e parou completamente o que estava fazendo. Algo importante estava prestes a acontecer e a tensão no ar era quase palpável. Isabela respirou fundo antes de falar. Contou que havia passado as últimas semanas refletindo sobre aquela noite chuvosa e sobre como a bondade de Caio havia impactado sua vida. Não era apenas o fato de ele ter salvado sua vida fisicamente, mas de ter despertado nela uma consciência sobre valores que havia perdido ao longo de sua jornada empresarial. A empresária revelou então sua verdadeira identidade. Falou sobre suas clínicas, seus negócios, seu sucesso financeiro, mas também sobre o vazio que sentia e como estava perdendo a conexão com sua própria humanidade. Ver a generosidade natural de Caio havia sido como um espelho que mostrou tudo o que ela havia deixado para trás. Caio ouvia em silêncio, tentando processar a informação de que aquela mulher elegante que frequentava sua oficina era, na verdade, uma milionária. Isso explicava seus trajes refinados, seu carro importado e a forma como falava, sempre educada, mas com a confiança de quem estava acostumada a tomar decisões importantes. Isabela estendeu o envelope para Caio, mas ele hesitou em pegá-lo. Algo em seu instinto dizia que aquilo mudaria sua vida de forma irreversível. A empresária insistiu gentilmente, explicando que não se tratava de caridade, mas de gratidão e reconhecimento por um ato que havia salvado não apenas sua vida, mas sua alma. Quando Caio finalmente abriu o envelope, encontrou as escrituras de uma casa. Não era qualquer casa, era uma propriedade de 3 quartos, com garagem ampla, quintal espaçoso e localizada num bairro de classe média de Campinas. As escrituras estavam em seu nome, completamente quitada. O mecânico ficou paralisado. Olhou para Isabela, depois para os documentos, depois novamente para ela. Suas mãos tremiam enquanto tentava compreender a magnitude daquele gesto. Era impossível, surreal, inacreditável. Isabela explicou que havia pesquisado casas na região durante semanas, procurando algo que fosse perfeito para alguém como Caio. Queria uma propriedade que oferecesse conforto, mas que também tivesse potencial para ele realizar seu sonho de ter uma oficina própria. A casa escolhida tinha uma garagem ampla que podia ser facilmente convertida numa pequena oficina mecânica. Havia espaço para equipamentos, boa ventilação e fácil acesso para veículos. Era como se Isabela tivesse lido seus pensamentos e seus sonhos mais profundos. Caio tentou recusar o presente. Argumentou que era demais, que ele havia feito apenas o que qualquer pessoa decente faria, que não merecia tamanha generosidade. Mas Isabela foi firme em sua decisão. Para ela, aquilo não era generosidade, era justiça. A empresária contou que havia calculado quanto gastara em terapias, medicamentos e tratamentos ao longo dos anos, tentando encontrar paz interior e propósito. Tudo isso sem sucesso. Em uma única noite, Caio havia lhe dado algo que todo seu dinheiro não conseguira comprar. Uma lição sobre bondade genuína e a lembrança de quem ela realmente era por dentro. Seu Joaquim, que havia observado toda a conversa de longe, aproximou-se com os olhos úmidos. Ele conhecia Caio há anos e sabia que o jovem merecia toda a felicidade do mundo. Ver aquela reviravolta na vida de seu funcionário mais querido o emocionou profundamente. Isabela também revelou que havia conversado com alguns empresários da região sobre Caio. Sua reputação como mecânico honesto e competente já era conhecida,
e várias pessoas estavam dispostas a se tornar clientes de uma eventual oficina própria. A empresária tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Além da casa, ela havia organizado uma rede de contatos que poderia ajudar Caio a estabelecer seu próprio negócio. Não era assistencialismo, era investimento numa pessoa que demonstrara caráter e competência. Caio segurava os documentos com as mãos trêmulas, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Sua vida simples e previsível havia sido transformada por um ato de bondade que ele nem considerava extraordinário. Naquele momento, tanto Caio quanto Isabela compreenderam que aquela troca havia mudado ambos para sempre. Ele recebera uma oportunidade única de realizar seus sonhos, enquanto ela havia redescoberto a alegria de fazer diferença na vida de alguém. As semanas seguintes passaram como um turbilhão para Caio. A realidade de possuir uma casa própria ainda não havia se consolidado completamente em sua mente. Ele acordava todas as manhãs em seu pequeno quarto alugado e, por alguns segundos, esquecia que sua vida havia mudado drasticamente. A mudança para a nova casa foi um marco emocional profundo. Caio carregou seus poucos pertences numa única viagem de Kombi. Roupas simples, algumas ferramentas pessoais, fotografias dos pais falecidos e poucos móveis básicos. Era impressionante como uma vida inteira cabia em tão pouco espaço físico. Quando abriu a porta da casa pela primeira vez como proprietário, Caio sentiu uma emoção indescritível. O imóvel estava impecavelmente limpo e mobiliado com peças simples, mas de qualidade. Isabela havia pensado em cada detalhe, desde utensílios de cozinha até roupas de cama. A garagem era realmente perfeita para uma oficina. Isabela havia instalado sistemas de iluminação profissional, ventilação adequada e até mesmo uma pequena área administrativa. Havia espaço para equipamentos, bancadas de trabalho e armazenamento de peças. Caio passou horas explorando cada canto da propriedade. O quintal era grande o suficiente para relaxar após o trabalho. Havia uma pequena área gourmet e espaço para um jardim. Era muito mais do que ele jamais sonhara ter. Nos primeiros dias, o mecânico sentia-se deslocado em meio a tanto conforto. Estava acostumado com espaços apertados, móveis velhos e a simplicidade de sua vida anterior. Gradualmente, porém, começou a se adaptar e a apreciar as comodidades que agora possuía. A notícia da generosidade de Isabela se espalhou pelo bairro onde Caio trabalhava. As reações eram variadas. Alguns se alegraram genuinamente por ele. Outros demonstraram inveja disfarçada e alguns questionavam se haveria algo mais por trás daquela história. Seu Joaquim foi um dos que mais se emocionou com a transformação na vida de Caio. O velho mecânico via no jovem um filho que nunca teve e saber que ele agora tinha uma base sólida para construir o futuro o enchia de orgulho e felicidade. Caio continuou trabalhando na oficina do seu Joaquim, mas agora com uma nova perspectiva. Ele sabia que tinha a oportunidade de abrir seu próprio negócio, mas não queria abandonar o homem que havia sido como um pai para ele. Decidiu que faria a transição gradualmente. Durante as noites, Caio começou a estudar administração e gestão de pequenos negócios. Isabela havia deixado alguns livros e materiais sobre empreendedorismo, e ele se dedicava intensamente a aprender tudo o que pudesse sobre como gerir uma oficina própria. A empresária continuava aparecendo esporadicamente, sempre com a desculpa de verificar algum serviço ou simplesmente para conversar. Na verdade, ela acompanhava de perto como Caio estava se adaptando à nova realidade e se ele precisava de algum suporte adicional. Caio percebia que Isabela também havia mudado desde aquela noite chuvosa. Ela parecia mais relaxada, sorria com mais frequência e demonstrava uma leveza que não tinha quando se conheceram. Era como se ajudar alguém tivesse curado algo dentro dela também.
O mecânico começou a receber visitas de clientes potenciais que haviam ouvido falar de sua reputação através da rede de contatos organizada por Isabela. Eram pessoas dispostas a confiar seus veículos a ele quando decidisse abrir sua própria oficina. Uma tarde, enquanto organizava as ferramentas em casa, Caio recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de sua história. Era da casa de repouso onde vivia sua tia Maria, a mulher que o criara após a morte dos pais. A tia estava doente e precisava de cuidados médicos mais intensivos. Os custos eram altos e Caio sempre enviava o que podia de seu salário, mas não era suficiente. Naquele momento, ele percebeu que a casa que Isabela lhe dera representava muito mais que um teto. Era a segurança e a possibilidade de cuidar de quem amava. Caio tomou uma decisão importante. Usaria parte da garagem para começar pequenos serviços mecânicos em casa, atendendo clientes próximos e conhecidos. Isso lhe permitiria ganhar uma renda extra para custear o tratamento da tia Maria. Quando contou seus planos para Isabela, ela ficou impressionada com a maturidade e responsabilidade do jovem mecânico. Em vez de simplesmente aproveitar o conforto que recebera, ele estava usando a oportunidade para ajudar outras pessoas. A primeira semana de Caio, atendendo clientes em casa, foi um teste de resistência emocional. Ele havia espalhado discretamente entre vizinhos e conhecidos que estava fazendo pequenos serviços mecânicos na garagem de sua nova casa. A resposta foi surpreendentemente positiva. Dona Conceição, uma vizinha idosa, trouxe seu Fusca azul que não funcionava há meses. O problema era simples, bateria descarregada e algumas conexões oxidadas. Mas ela havia sido enganada por outros mecânicos que queriam cobrar fortunas por serviços desnecessários. Caio resolveu o problema em 2 horas e cobrou apenas o preço das peças. Dona Conceição ficou tão impressionada que contou para todas as amigas da terceira idade sobre o mecânico honesto que apareceu no bairro. Em poucos dias, a garagem de Caio estava recebendo um fluxo constante de clientes. Eram principalmente pessoas simples, trabalhadores, donas de casa, aposentados, que haviam sido maltratadas por oficinas desonestas e agora encontravam em Caio um profissional confiável. O boca a boca funcionava melhor que qualquer publicidade. Caio tinha uma característica rara no ramo. Explicava detalhadamente o problema do veículo para o cliente, mostrava as peças danificadas, orçava com transparência total e só executava serviços realmente necessários. Sua reputação de honestidade se espalhou rapidamente. Clientes começaram a chegar de bairros mais distantes, alguns indicados por Isabela através de sua rede de contatos empresariais. Eram pessoas com carros mais novos e melhores condições financeiras. Caio percebeu que precisava se organizar melhor. Criou um caderno para agendar serviços, outro para controlar estoque de peças e um terceiro para registrar receitas e despesas. Isabela havia lhe ensinado a importância da organização financeira. As noites de Caio tornaram-se ainda mais produtivas. Além de estudar gestão empresarial, ele se dedicava a aprender sobre modelos mais novos de automóveis. A tecnologia automotiva evoluía rapidamente e ele queria estar preparado para todos os desafios. Seu Joaquim notou que Caio estava mais confiante e motivado no trabalho. O jovem mecânico havia encontrado um equilíbrio entre seu emprego fixo e os serviços que fazia em casa. Isso lhe dava segurança financeira e experiência empresarial gradual. A situação financeira de Caio melhorou significativamente. Além de não pagar mais aluguel, a renda extra dos serviços particulares permitiu que ele aumentasse o valor enviado mensalmente para o tratamento de sua tia Maria. Uma manhã, Caio recebeu uma ligação emocionante da casa de repouso. Os médicos informaram que tia Maria estava respondendo bem ao novo tratamento e sua condição havia se estabilizado. O alívio que Caio sentiu foi indescritível. Toda luta valia a pena por aquela notícia.
Isabela continuava acompanhando discretamente o progresso de Caio. Ela ficava impressionada com a forma como ele gerenciava o crescimento de seu pequeno negócio. Não havia ganância ou pressa, apenas trabalho sério e dedicação genuína. A empresária percebeu que estava aprendendo tanto com Caio quanto estava ensinando. A simplicidade e a autenticidade dele contrastavam com a complexidade de seu mundo empresarial, lembrando-a constantemente do que realmente importava na vida. Durante uma conversa informal, Caio mencionou para Isabela que estava pensando em expandir um pouco mais o negócio. Alguns clientes haviam sugerido que ele oferecesse serviços de manutenção preventiva, visitando residências para check-ups regulares em veículos. A ideia impressionou Isabela. Era inovadora, conveniente para os clientes e demonstrava que Caio tinha visão empresarial natural. Ela encorajou o jovem mecânico a desenvolver essa proposta, oferecendo insights sobre como estruturar esse tipo de serviço. Caio começou a pesquisar sobre manutenção preventiva domiciliar. Descobriu que poucos mecânicos ofereciam esse serviço na região, o que representava uma excelente oportunidade de mercado. Seria uma forma de fidelizar clientes e construir relacionamentos duradouros. A transformação na vida de Caio era evidente para todos que o conheciam. Ele mantinha a mesma humildade e gentileza de sempre, mas agora carregava uma confiança e uma visão de futuro que não possuía antes. O mecânico começou a sonhar com possibilidades que pareciam impossíveis meses antes. Uma oficina própria não era mais um sonho distante, era um objetivo alcançável com planejamento e dedicação. O sucesso crescente do pequeno negócio de Caio trouxe consigo desafios inesperados. Com mais clientes chegando a cada semana, ele precisou aprender a gerenciar tempo, expectativas e, principalmente, sua própria energia física e emocional. Havia dias em que Caio trabalhava na oficina do seu Joaquim das 7 da manhã às 5 da tarde e depois atendia clientes em casa até às 10 da noite. Seu corpo começou a dar sinais de cansaço, mas sua determinação em aproveitar a oportunidade que Isabela lhe dera era maior que qualquer fadiga. A maior dificuldade veio de uma fonte inesperada. Outros mecânicos da região começaram a vê-lo como concorrência desleal. Alguns espalharam boatos de que ele estava roubando clientes. Outros questionavam como um mecânico simples havia conseguido uma casa tão boa. Um desses mecânicos, Rogério, que tinha uma oficina há 15 anos no mesmo bairro, começou a criar problemas ativamente. Ele espalhava mentiras sobre a qualidade do trabalho de Caio e até mesmo sabotou alguns de seus serviços, soltando parafusos de carros que Caio havia consertado. A situação chegou ao auge quando Dona Conceição voltou furiosa à casa de Caio, reclamando que seu Fusca havia parado novamente 2 dias após o concerto. Caio ficou desconcertado. Ele tinha certeza de que havia feito um trabalho perfeito. Ao examinar o veículo novamente, Caio descobriu que alguém havia deliberadamente afrouxado as conexões da bateria que ele havia fixado. Era evidente que se tratava de sabotagem, mas provar isso seria quase impossível. Caio enfrentou o primeiro grande dilema moral de sua nova vida. Poderia confrontar Rogério diretamente, mas isso geraria um conflito que poderia prejudicar sua reputação. Também poderia simplesmente ignorar e continuar trabalhando, mas isso permitiria que a sabotagem continuasse. Isabela percebeu que algo estava incomodando Caio durante uma de suas visitas. Ele parecia menos animado, mais tenso, e ela o conhecia bem o suficiente para notar essas mudanças sutis. Com paciência, conseguiu que ele contasse sobre os problemas que estava enfrentando. A empresária ficou indignada com as atitudes de Rogério, mas também impressionada com a forma madura como Caio estava lidando com a situação. Em vez de revidar com raiva ou desistir, ele estava buscando uma solução que preservasse sua integridade. Isabela ofereceu ajuda, sugerindo que poderia usar sua influência para resolver o problema rapidamente. Caio, no entanto, recusou gentilmente.
Ele queria resolver a situação por conta própria, da forma certa, mesmo que fosse mais difícil. A solução veio através da própria comunidade. Os clientes de Caio, satisfeitos com seu trabalho honesto, começaram a defendê-lo publicamente. Dona Conceição, após descobrir sobre a sabotagem, tornou-se uma das maiores defensoras do jovem mecânico. Gradualmente, a verdade sobre as atitudes de Rogério veio à tona. Outros mecânicos da região, que inicialmente se sentiam ameaçados por Caio, começaram a perceber que havia espaço para todos, desde que o trabalho fosse bem feito e honesto. Caio aprendeu lições valiosas durante essa crise. Descobriu que sucesso sempre atrai inveja, que manter a integridade é mais importante que ganhar qualquer discussão e que uma reputação sólida é a melhor proteção contra difamações. O episódio também fortaleceu sua relação com Isabela. Ela viu que Caio não era apenas um bom mecânico, mas um homem de caráter sólido que enfrentava adversidades com dignidade. Isso confirmou que sua decisão de ajudá-lo havia sido absolutamente correta. Durante esse período difícil, Caio também recebeu boas notícias sobre tia Maria. Os médicos informaram que ela estava se recuperando melhor que o esperado e poderia até mesmo receber alta da casa de repouso em alguns meses se continuasse progredindo. Essa notícia deu a Caio uma motivação extra para superar os desafios profissionais. Ele começou a sonhar com a possibilidade de trazer tia Maria para morar com ele na nova casa, onde poderia cuidar dela pessoalmente. O jovem mecânico percebeu que os obstáculos que enfrentara o haviam tornado mais forte e mais sábio. Ele não era mais apenas um mecânico talentoso, estava se transformando em um verdadeiro empresário, com visão de futuro e habilidades de liderança. A confiança que Caio desenvolveu durante essa fase difícil seria fundamental para os desafios ainda maiores que estavam por vir, especialmente quando ele precisasse tomar a decisão mais importante de sua nova vida. 6 meses após receber a casa de Isabela, Caio enfrentava uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. O sucesso de seus serviços particulares havia crescido tanto que ele mal conseguia atender todos os clientes que o procuravam, mesmo trabalhando até tarde da noite. Seu Joaquim, percebendo a situação, teve uma conversa franca com Caio. O velho mecânico, que sempre fora como um pai para ele, disse algo que o jovem jamais esqueceria. Às vezes, para voar, é preciso ter coragem de deixar o ninho. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Caio poderia deixar o emprego fixo na oficina e dedicar-se integralmente ao próprio negócio. Tinha clientes suficientes, reputação consolidada e, graças à generosidade de Isabela, uma base sólida para começar. Por outro lado, abandonar a segurança de um salário fixo representava um risco considerável. E se algo desse errado? E se os clientes parassem de procurá-lo? E se ele não conseguisse manter o padrão de vida que havia conquistado? Durante semanas, Caio oscilou entre a coragem e o medo. Fazia cálculos financeiros obsessivamente, tentando prever todos os cenários possíveis. Conversava com clientes, pesquisava sobre empreendedorismo e até mesmo visitou outras oficinas para entender melhor o mercado. A resposta veio de uma fonte inesperada. Tia Maria, durante uma ligação telefônica, disse algo que tocou profundamente o coração de Caio. Ela lembrou que os pais dele sempre haviam sido empreendedores corajosos, donos de uma pequena mercearia que sustentara a família com dignidade. Seu pai sempre dizia que a vida premia quem tem coragem de apostar em si mesmo, disse tia Maria com a voz ainda frágil, mas cheia de sabedoria. Você tem talento, tem caráter e, principalmente, tem uma oportunidade que poucos recebem na vida. Isabela também teve um papel fundamental nessa decisão. Durante uma conversa na garagem de Caio, enquanto ele trabalhava no motor de seu carro, ela compartilhou sua própria experiência empresarial. Contou sobre os medos que enfrentara ao abrir sua primeira clínica,
sobre as noites sem dormir e sobre como o crescimento sempre vem acompanhado de riscos. O maior risco, disse Isabela, não é tentar e falhar. É não tentar e viver sempre se perguntando: e se eu tivesse tentado? Suas palavras ecoaram na mente de Caio por dias. O momento decisivo chegou quando Caio recebeu uma proposta de um empresário local. O homem queria que ele se tornasse o mecânico oficial de sua frota de caminhões. Um contrato que garantiria uma renda mensal considerável por pelo menos 2 anos. Era a segurança que Caio precisava para dar o salto. Com esse contrato como âncora financeira, ele poderia deixar o emprego na oficina do seu Joaquim e dedicar-se integralmente ao próprio negócio. A conversa com seu Joaquim foi emocionante. O velho mecânico não demonstrou tristeza ou ressentimento. Pelo contrário, estava orgulhoso de ver Caio crescendo e seguindo seu próprio caminho. Ele ofereceu apoio total, prometendo indicar clientes e até mesmo ajudar com conselhos, sempre que necessário. No último dia de trabalho na oficina, Caio sentiu uma mistura de nostalgia e expectativa. Aquele lugar havia sido sua escola, sua segunda casa, o lugar onde aprendera não apenas sobre motores, mas sobre caráter e responsabilidade. Seus colegas de trabalho organizaram uma pequena festa de despedida. Mesmo aqueles que inicialmente sentiram inveja de sua sorte, agora reconheciam seu mérito e desejavam sinceramente que ele fosse bem-sucedido. Isabela apareceu na festa trazendo um presente especial, um jogo completo de ferramentas profissionais de última geração. Era um investimento considerável, mas ela sabia que Caio precisaria dos melhores equipamentos para competir no mercado. A empresária fez um breve discurso que emocionou a todos. Falou sobre como conhecer Caio havia mudado sua perspectiva sobre sucesso e sobre como ela havia aprendido que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é. No dia seguinte, Caio acordou pela primeira vez como empresário independente. Não havia mais despertador tocando às 5 da manhã. Não havia mais rotina fixa. Apenas a liberdade assustadora e emocionante de construir seu próprio destino. Ele transformou completamente a garagem em uma oficina profissional. Instalou equipamentos modernos, organizou um estoque de peças e até mesmo criou uma pequena sala de espera para os clientes. O investimento inicial foi significativo, mas Caio sabia que era necessário para oferecer um serviço de qualidade. A primeira semana como empresário foi um teste de resistência. Caio precisou aprender a gerenciar agenda, estoque, finanças e relacionamento com clientes simultaneamente. Eram responsabilidades que ele nunca havia enfrentado como empregado. Surgiram desafios inesperados, fornecedores que atrasavam entregas, clientes que cancelavam serviços em cima da hora, equipamentos que apresentavam defeitos. Caio descobriu que ser dono do próprio negócio significava resolver problemas 24 horas por dia. Mas também descobriu prazeres únicos, a satisfação de ver um cliente completamente satisfeito com seu trabalho, a alegria de receber indicações espontâneas, a liberdade de implementar suas próprias ideias e métodos. 3 meses após abrir oficialmente sua própria oficina, Caio enfrentou o primeiro grande teste como empresário independente. A situação surgiu quando um dos caminhões da frota de seu principal cliente apresentou um problema complexo que nenhum mecânico da cidade havia conseguido resolver. O caminhão, um modelo importado relativamente novo, havia começado a apresentar falhas intermitentes no sistema eletrônico. O motor funcionava perfeitamente por algumas horas. Depois, simplesmente parava sem motivo aparente. 3 oficinas especializadas já haviam tentado solucionar o problema, cobrando fortunas sem sucesso. O empresário dono da frota estava desesperado. Aquele caminhão era peça fundamental em suas operações, e cada dia parado representava prejuízo significativo.
Ele procurou Caio como última esperança, mesmo sabendo que o jovem mecânico era especializado em carros de passeio, não em veículos pesados. Caio sentiu o peso da responsabilidade. Aceitar o desafio poderia consolidar definitivamente sua reputação profissional, mas falhar significaria um golpe devastador em sua credibilidade ainda em construção. Era o tipo de situação que separava mecânicos comuns de verdadeiros especialistas. Após uma inspeção inicial, Caio percebeu que o problema não estava nos componentes mecânicos tradicionais, mas no complexo sistema eletrônico do veículo. Era uma área em que ele tinha conhecimento teórico, adquirido através de seus estudos noturnos, mas pouca experiência prática. O jovem mecânico tomou uma decisão corajosa. Em vez de fingir que sabia tudo, foi honesto com o cliente sobre os desafios que enfrentaria. Explicou que precisaria de tempo extra para pesquisar e estudar o sistema específico daquele modelo. Durante uma semana inteira, Caio praticamente viveu ao lado do caminhão. Estudava manuais técnicos, assistia vídeos especializados na internet e até mesmo entrou em contato com outros mecânicos de cidades maiores que tinham experiência com aquele tipo de veículo. Isabela acompanhou de perto essa batalha. Ela via em Caio a mesma determinação que ela própria havia demonstrado ao construir seu império empresarial. A diferença era que ele mantinha a humildade e a honestidade que ela havia perdido no caminho. O diagnóstico correto veio após incontáveis horas de testes e análises. O problema estava em um sensor aparentemente insignificante que enviava informações incorretas para a central eletrônica. Era um componente que custava menos de R$ 100, mas cuja localização e função eram conhecidas por pouquíssimos especialistas. Quando Caio finalmente solucionou o problema, a sensação foi indescritível. O caminhão funcionou perfeitamente durante os testes, e o empresário ficou tão impressionado que decidiu transferir toda a sua frota para os cuidados do jovem mecânico. A notícia do sucesso se espalhou rapidamente pela comunidade empresarial local. Caio havia conseguido algo que mecânicos experientes não conseguiram, não apenas por sua habilidade técnica, mas por sua abordagem sistemática e sua disposição para aprender. Novos clientes começaram a procurar Caio especificamente para problemas complexos que outros profissionais não conseguiam resolver. Sua oficina estava se tornando referência em diagnósticos difíceis, uma especialização que poucos mecânicos da região possuíam. O sucesso trouxe também novos desafios. Caio precisou contratar um ajudante para dar conta da demanda crescente. Escolheu um jovem aprendiz do bairro, seguindo o exemplo de seu Joaquim, que havia lhe dado a primeira oportunidade. O crescimento do negócio permitiu que Caio finalmente trouxesse tia Maria para casa. A mulher que o criara após a morte dos pais estava se recuperando bem e poderia morar com ele, onde receberia todos os cuidados necessários. Adaptar a casa para receber tia Maria foi um projeto que Caio abraçou com amor. Ele instalou barras de apoio, adaptou um banheiro, criou um quarto confortável e até mesmo reservou um espaço no jardim para ela cultivar as flores que sempre amara. A chegada de tia Maria à casa marcou um momento especial na jornada de Caio. Ele havia conseguido não apenas transformar sua própria vida, mas também proporcionar conforto e dignidade para a pessoa que mais amava no mundo. Isabela ficou profundamente tocada ao ver Caio cuidando de tia Maria com tanto carinho. Isso confirmou mais uma vez que sua decisão de ajudá-lo havia sido absolutamente correta. Ele não era apenas um mecânico talentoso, era um ser humano excepcional. O jovem empresário estava aprendendo que o sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo crescimento dos negócios, mas pela capacidade de usar as conquistas para fazer diferença na vida das pessoas que importam. Um ano após abrir sua própria oficina, Caio recebeu um convite que mudaria mais uma vez sua perspectiva sobre o futuro.
A Associação Comercial de Campinas queria homenageá-lo como empreendedor revelação do ano, reconhecendo não apenas seu sucesso empresarial, mas principalmente sua forma ética de conduzir os negócios. A notícia deixou Caio genuinamente surpreso. Ele nunca havia se visto como um empreendedor extraordinário, apenas como alguém que trabalhava com dedicação e honestidade. Descobrir que sua trajetória inspirava outras pessoas foi uma revelação emocionante e ao mesmo tempo assustadora. Isabela foi uma das primeiras pessoas que Caio procurou para compartilhar a notícia. A empresária ficou radiante, não apenas pelo reconhecimento que ele receberia, mas por ver como sua decisão de ajudá-lo havia gerado ondas positivas que se expandiram muito além do que ela imaginara. A cerimônia de premiação seria um evento elegante, com a presença de empresários influentes da região. Caio nunca havia participado de algo assim e se sentia intimidado pela formalidade do ambiente. Isabela ofereceu-se para acompanhá-lo, ajudando-o a se preparar para a ocasião. Durante os preparativos para o evento, Caio refletiu profundamente sobre sua jornada. Em menos de 2 anos, ele havia saído de uma vida simples como empregado para se tornar um empresário reconhecido. Mais importante, havia conseguido manter seus valores e princípios intactos durante toda a transformação. A presença de tia Maria em sua casa havia trazido uma dimensão ainda mais especial à sua vida. Ver a mulher que o criara se recuperando em um ambiente confortável e seguro dava a Caio uma sensação de completude que nenhum sucesso profissional poderia proporcionar. Na noite da premiação, Caio chegou ao evento acompanhado por Isabela, tia Maria e seu Joaquim. Era importante para ele que as pessoas que haviam sido fundamentais em sua trajetória estivessem presentes naquele momento especial. O discurso de Caio ao receber o prêmio foi simples, mas profundamente emocionante. Ele falou sobre segundas chances, sobre a importância da bondade humana e sobre como pequenos gestos podem transformar vidas completamente. Muitos dos presentes ficaram visivelmente emocionados. Caio fez questão de mencionar Isabela em seu discurso, não apenas como a pessoa que lhe dera uma oportunidade, mas como alguém que havia lhe ensinado que o sucesso verdadeiro inclui a responsabilidade de ajudar outros a crescerem também. Após a cerimônia, vários empresários se aproximaram de Caio com propostas de parcerias, expansão de negócios e até mesmo ofertas para comprar sua oficina. Era evidente que sua reputação havia se consolidado definitivamente no meio empresarial local. Uma das propostas mais interessantes veio de um grupo de investidores que queria criar uma rede de oficinas mecânicas com um modelo de atendimento desenvolvido por Caio. A ideia era expandir sua abordagem honesta e transparente para outras cidades da região. Caio ficou tentado pela possibilidade de crescimento, mas também cauteloso. Ele havia aprendido que nem todas as oportunidades que parecem atraentes são adequadas para cada momento da vida. Decidiu que precisava de tempo para pensar e avaliar cuidadosamente cada opção. Isabela apoiou completamente a cautela de Caio. Ela sabia por experiência própria como o crescimento acelerado pode comprometer os valores fundamentais de um negócio. Aconselhou-o a crescer no ritmo certo, mantendo sempre o controle sobre a qualidade e os princípios. Nos meses seguintes ao prêmio, a oficina de Caio experimentou um crescimento ainda maior. Clientes vinham de cidades vizinhas especificamente para ter seus veículos revisados por ele. Sua agenda estava sempre lotada, mas ele fazia questão de atender pessoalmente cada cliente. O jovem empresário decidiu investir em tecnologia e treinamento. Comprou equipamentos de diagnóstico de última geração e inscreveu-se em cursos especializados sobre os sistemas eletrônicos mais modernos dos automóveis. Queria estar sempre na vanguarda técnica. Caio também implementou um programa de treinamento para jovens da comunidade interessados em aprender a profissão de mecânico.
Era sua forma de retribuir as oportunidades que recebera e de contribuir para a formação de uma nova geração de profissionais éticos. A relação entre Caio e Isabela havia evoluído para uma amizade profunda e genuína. Eles se encontravam regularmente, não mais como beneficiária e beneficiário, mas como duas pessoas que haviam se enriquecido mutuamente através de suas experiências compartilhadas. Isabela frequentemente dizia que havia aprendido mais com Caio sobre autenticidade e propósito do que ele jamais aprendera com ela sobre negócios. Era uma troca que continuava beneficiando ambos e que havia se tornado uma das relações mais valiosas de suas vidas. 2 anos após aquela noite chuvosa que mudou suas vidas para sempre, Caio e Isabela se encontravam novamente no Hospital Municipal de Campinas. Desta vez, porém, não como vítima e salvador, mas como colaboradores em um projeto que impactaria centenas de pessoas. Caio havia proposto criar um programa de manutenção automotiva gratuita para famílias de baixa renda da região. A ideia era oferecer revisões básicas e pequenos reparos para pessoas que não tinham condições de pagar por serviços mecânicos, mas dependiam de seus veículos para trabalhar. Isabela não apenas apoiou a iniciativa, mas decidiu financiá-la integralmente através de sua empresa. Ela havia aprendido com Caio que a verdadeira realização vem de fazer diferença na vida de outras pessoas, não apenas de acumular riquezas. O programa funcionaria nas dependências do próprio hospital, em um espaço cedido pela administração. Uma vez por mês, Caio e uma equipe de mecânicos voluntários atenderiam gratuitamente qualquer pessoa que precisasse de ajuda com seu veículo. A primeira edição do programa foi emocionante. Dezenas de pessoas compareceram, desde taxistas com carros antigos até trabalhadoras domésticas que dependiam de suas motocicletas para chegar ao trabalho. Caio atendia a todos com o mesmo carinho e dedicação. Entre os atendidos estava um jovem motoboy chamado Rafael, que trabalhava fazendo entregas para sustentar a família. Sua moto apresentava problemas no freio, uma situação perigosa que ele não tinha dinheiro para resolver. Caio não apenas consertou o problema, mas orientou Rafael sobre manutenção preventiva. Meses depois, Rafael procurou Caio na oficina. O jovem havia conseguido economizar dinheiro seguindo as orientações de manutenção e queria aprender a profissão de mecânico. Caio o aceitou imediatamente como aprendiz, lembrando-se de sua própria jornada. A história do programa chegou aos jornais locais e Caio foi convidado para várias entrevistas. Ele sempre fazia questão de mencionar que tudo começou com um gesto de generosidade de Isabela, transformando sua gratidão em ação social. Tia Maria, agora completamente recuperada, tornou-se uma das maiores apoiadoras do programa. Ela preparava lanches para os mecânicos voluntários e conversava com as famílias que aguardavam atendimento, oferecendo palavras de conforto e esperança. A oficina de Caio havia se tornado referência não apenas técnica, mas também social. Empresários da região começaram a procurá-lo não só para serviços mecânicos, mas também para parcerias em projetos sociais. Sua reputação transcendera o aspecto profissional. Isabela, inspirada pelo exemplo de Caio, reestruturou completamente sua abordagem empresarial. Suas clínicas passaram a oferecer tratamentos gratuitos para pessoas de baixa renda e ela se tornou uma das principais financiadoras de projetos sociais na região. A empresária frequentemente refletia sobre como aquela noite chuvosa havia mudado não apenas a vida de Caio, mas sua própria essência como pessoa. Ela havia redescoberto a alegria de contribuir para algo maior que seus próprios interesses. Durante uma conversa no jardim da casa de Caio, observando tia Maria cuidar de suas flores, Isabela comentou algo que resumia perfeitamente sua transformação. Eu pensava que sucesso era ter tudo o que se deseja. Agora sei que é poder fazer tudo o que importa. Caio havia se tornado muito mais que um mecânico bem-sucedido.
Ele era um líder comunitário, um mentor para jovens profissionais e um exemplo de como a gratidão pode se transformar em ação transformadora. Sua oficina empregava 6 pessoas e havia se tornado uma escola informal para mecânicos éticos. O programa no hospital continuou crescendo. Outros profissionais se juntaram à iniciativa. Eletricistas, encanadores, marceneiros, todos inspirados pelo exemplo de Caio. O projeto havia se tornado um centro de solidariedade que atendia centenas de famílias mensalmente. Em uma tarde especial, exatamente 2 anos após aquela noite chuvosa, Caio e Isabela retornaram ao local onde ela havia sido encontrada. Era um momento de reflexão sobre como uma única decisão, a de parar para ajudar uma desconhecida, havia criado ondas de transformação que se expandiram muito além de suas vidas pessoais. Ali, à beira da estrada onde tudo começou, eles compreenderam que haviam descoberto o verdadeiro significado de riqueza. Não estava no que possuíam, mas no que haviam construído juntos. Uma rede de bondade que continuaria impactando vidas por gerações. Caio olhou para Isabela e sorriu, o mesmo sorriso gentil que ela havia visto pela primeira vez na oficina do seu Joaquim. "Você sabe o que é mais incrível nessa história toda?" ele perguntou. "É que tudo começou simplesmente porque alguém decidiu fazer o que era certo." Isabela assentiu, compreendendo profundamente que aquela noite chuvosa não havia sido um acidente do destino, mas uma oportunidade que o universo oferecera para 2 pessoas descobrirem do que realmente são capazes quando escolhem a bondade como guia. A chuva começou a cair novamente, mas desta vez eles não correram para se abrigar. Ficaram ali. 2 amigos unidos por uma história que provava que a generosidade genuína sempre encontra uma forma de multiplicar-se, criando ciclos infinitos de transformação e esperança. Essa história nos ensina que um único gesto de bondade pode desencadear transformações inimagináveis. Caio e Isabela descobriram que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na nossa capacidade de impactar positivamente a vida de outras pessoas. E você já parou para pensar em como seus gestos de bondade podem estar plantando sementes de transformação que nem imagina? Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.